grande honra estar aqui nessa noite, recebendo esse privilégio de estar podendo trazer a palavra de Deus aqui. Eu espero que Deus fale grandemente aos nossos corações, que possamos sair daqui, não da mesma forma como entramos, mas que possamos sair daqui um pouquinho mais, entendendo e compreendendo a sua glória e a sua vontade e o seu querer, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou estar pedindo para que os irmãos abram a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Aleluia. É interessante porque a palavra que a pastora usou aqui para abrir o culto, né? Fala que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, né? É ela que ilumina o nosso caminho. E é isso que a gente precisamos estar com os olhos fitos na onde a gente está caminhando. A gente precisa ver a direção e que possamos verdadeiramente caminhar nessa direção iluminada por Deus. Que quando Ele ilumina os nossos pés, para que a gente possa ver os buracos, para não tropeçar ao cair, e que o nosso caminho seja certeiro em direção a Cristo. Aleluia. E aonde que eu lendo a palavra esses dias, refletindo, me veio essa questão, onde os nossos olhos estão firmados, nas nossas dificuldades, na nossa luta, no processo, ou nas dificuldades do processo, porque nem sempre vai ser fácil, mas a gente tem que ter essa certeza que em todos eles Deus está conosco. Amém? A palavra de Deus fala, né, que as coisas encobertas são para Deus, mas tem coisas reveladas para nós, e que possamos caminhar sobre essas palavras reveladas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 26, diz o seguinte: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas, até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vocês, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegar a este lugar. Mas nem por isto crestes no Senhor vosso Deus, quem foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Só até aqui, irmãos. Esse texto me chamou bastante atenção e nos reflete muito, né, isso, sobre promessas de Deus já feitas, já reveladas àqueles homens, e às vezes, por a gente ver obstáculos maiores, como assim eles viram aqueles homens de elevada estatura, começou a pôr dúvida em seu coração. Eles começaram a murmurar, a reclamar, e até então quiseram voltar para trás. Alguns queriam retroceder o caminho, começaram a questionar por que Deus havia feito aquilo com eles, tirado eles da terra do Egito para ser esmagados por aquele povo. Mas já era uma promessa de Deus, uma palavra, algo já revelado a eles. Deus já havia revelado a Moisés que tiraria eles do Egito e que levaria eles para a terra que havia prometido a Abraão. Então já era uma realidade da promessa feita por Deus. Porém, os olhos fitos em um obstáculo, em um empecilho que aos nossos olhos terrenos talvez pode até parecer impossível, mas quando se está debaixo de uma palavra, caminhando ao olhar da palavra, irmãos, coisas sobrenaturais acontecem.
Eu aproveito já aqui já para falar um testemunho que eu, em determinado tempo, o pastor sabe, eu trabalhei em outra profissão e aquilo me tomava muito do meu tempo, mas porém eu tinha medo, dificuldade de sair daquilo e eu trabalhei bastante tempo ali. E então veio uma proposta de serviço na empresa onde eu trabalho atualmente. E a proposta de serviço foi uma resposta de Deus a uma oração daquela senhorita lá, ó. E depois ela me falou que tinha orado bastante a Deus, pedido a Deus que abrisse uma porta de emprego naquilo que eu havia estudado para me formar. E aquilo foi uma resposta de Deus. Em determinado momento eu tentei caminhar com um pé lá e um pé aqui, tentando trabalhar em 2 empregos, achando que as dificuldades iriam apertar muito. Não que não aperte, mas a gente é suprido por Deus no necessário. Amém. Pode ser que a gente não venha ter para esbanjar, mas o necessário não falta. E aí, eu nessa de tentar caminhar lá e caminhar cá em 2, aí minha esposa começou de novo. Mandar um WhatsApp para Deus. E aí Deus começou a responder ela também, mandou WhatsApp para ela, não, vai dar certo. Aí me tirou do outro serviço, eu fiquei só nisso que eu estou atualmente. E aí veio a insegurança e o medo, e aquilo me fez querer recuar, voltar para aquilo que eu fazia antes, voltar para o lugar que Deus já havia me tirado. Porque Deus é o Deus que abre portas, amém? Mas também Ele fecha portas que nos tiram do propósito. Então, às vezes, a gente quer tentar arrombar essa porta para trás, voltar para aqueles lugares. Mas, assim como esse povo aqui, que em determinado momento, quando eles saíram do Egito, começavam a murmurar, ia falar, por que Deus nos tirou da terra do Egito? Lá a gente tinha alho, cebola, sopa, água barrenta do rio Nilo, para que a gente bebesse. E eles começaram a murmurar, mas Deus já havia tirado eles de lá de forma sobrenatural, de forma que eles não precisavam de pegar a espada para sair. Então, e aí lá na frente, se eles não precisaram sair, se eles viram um mar se abrindo, atravessaram, a Bíblia fala que eles atravessaram em seco, e o exército que vinha atrás se afogou, e aí chega lá na frente, eles veem um exército de elevada estatura, aquilo já paralisa eles novamente. Então a gente vê a falta de um olhar fito em Cristo, de um olhar fito nas promessas de Deus. E isso é algo que atinge o ser humano, que provoca a gente, que nos paralisa. Mas a gente vê homens aqui, relatados na Bíblia, homens e mulheres, que mesmo diante dessas situações, de acordo com a palavra de Deus, eles seguiram em frente, irmãos, ultrapassaram a barreira. É por isso que Cristo fala, né? Que se a gente tiver fé, e a gente vai dizer para aquele monte que se levantar contra a gente, que vai daqui, se joga no mar, ele vai. Então, que a gente tenha essa fé firme aqui. A gente vê que isso vem desde o começo. Eu convido os irmãos a abrir aqui a Bíblia de vocês em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6. Amém. Diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos a árvore, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A gente vê aqui mais uma vez, irmãos, que o olhar terreno em contradição com uma palavra espiritual dada por Deus, que eles tinham uma ordenança já, que eles poderiam comer,
de todas as árvores do jardim, mas eles descumprem aquela ordenança para comer das duas únicas que não podia, eles comem de uma. Então, a gente vê essa dificuldade do homem desde o princípio. E ali, ele já vê o que aquela consequência acarreta na vida deles. Porque a partir dali é acrescentado dores de parto à mulher, o homem tem que labrar na terra para começar a tirar o seu sustento. E são expulsos de Deus. E ali começa a morte espiritual, para que depois Cristo reconectasse, né? Então, a gente vê essa falta de alinhamento na visão espiritual, porque as coisas reveladas, às vezes a gente busca muita revelação e acaba esquecendo das coisas já reveladas a nós. Amém. Então, a partir dali, a gente vê a queda do homem e diversas vezes Deus dá ordenanças, Deus dá palavras e destinos e o homem se desvia daquilo. Às vezes por interesse próprio, por vaidade, por egoísmo, mas o homem em determinados momentos, ou quase sempre, ele acaba pendendo para este lado. Em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 2, diz o seguinte: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas as mais lhe agradaram. Aqui a gente vê novamente, irmãos, o que os olhos, somente o olho terreno, sem o olhar espiritual traz, trazendo isso numa desobediência, né? A qual eles vêm novamente, porque Deus já tinha dito para que eles não tomassem as filhas dos homens. E aí então eles começam ali a cair, e vendo que as filhas dos homens eram formosas, eles começam nessa debandada, a se casar com elas e a gerar filhos. E a gente vê no decorrer da palavra ali, quem são esses homens, esses filhos que são gerados ali, são varões valentes e que começam de maneira tal forma um mal, a gente pode dizer assim, sobre a terra, que a Bíblia fala que Deus se arrepende, né, da humanidade ali naquele ponto, porque tinha chegado num nível tão alto que Deus teve que usar o dilúvio, e ali saiu somente Noé e sua família. Mas tudo começou novamente de algo os filhos estavam vendo algo que eles viam, se fugindo da palavra de Deus e vendo para algo carnal, algo terreno, e trazendo as consequências para ali, que foi a destruição daquele povo. Somente Noé e sua família passou por ali. Então a gente vê consequências de que lá eles pegaram, uma geração não entrou na terra prometida, porque seu olhar se desviou, porque eles tiveram medo. Aí a gente vê na desobediência aqui no começo da criação, por causa da desobediência foram acarretadas peso de dores de parto para a mulher, entre outros, expulsos do jardim, por causa que o seu olhar se desviou da palavra. E agora aqui a gente vê essa geração, a qual mais para frente vai ser fulminada por Deus, por causa disso. Começaram a partir dali, e a próxima geração que veio se levantando eram homens perversos, a qual chega nesse ponto de Deus falar que se arrepende da criação. Meu Deus, é forte, pastor, é forte isso. E eu queria convidar os irmãos a mais uma vez a abrir a palavra em Gênesis 13. Gênesis 13, a partir do versículo 10. Meu Deus.
Amém, Jesus. Gênesis 13, a partir do versículo 10, diz o seguinte: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como que vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Aqui a gente vê também mais um princípio de que a palavra descreve aqui que Ló olha para aquelas campinas bem regadas e ele decide ir para ali, partindo de um ponto em que os pastores de Ló e de Abraão estavam já brigando porque não havia pasto que alimentava o rebanho dos dois. E então chega uma hora que Abraão propõe para ele, na onde ele escolhesse, ele poderia escolher. Se ele fosse para a direita, Abraão ia para a esquerda, se fosse para frente, Abraão iria para trás. Então ele já olhou, viu aquela planície bem regada, os pastos bem verdes, com um olhar já de prosperidade para o seu rebanho financeiro. Então ele escolhe ir para aquele lugar, que a Bíblia fala que daria no lugar onde era Sodoma e Gomorra, onde Deus antes da destruição. E partindo dali, ele vai morar em Sodoma, né? Ele vai morar em Sodoma e a gente vê o pecado daquela cidade que gera ali, tão grande que Deus decide destruir aquele lugar. Deus decide destruir aquele lugar. E Abraão até intercede por aquele povo, entra num debate ali com Deus, se houvesse 100 justos. E Deus fala, mas não tem, me apresenta os 100, e não, mas 50, tal, chega 10, e não tem. E então, os anjos vão até a casa de Ló, né? Para que convidar ele para ser retirado ali, porque aquele local seria destruído. E o povo queria pegar aqueles anjos e ter relações com eles, e Jó intercede por eles, fala que daria até as próprias filhas, mas que não tocassem neles, porque eles estavam sobre a sua responsabilidade. E então, eles saem fugidos dali, Ló, sua família. No meio do caminho, sua mulher é fulminada também. Então eles vão morar nas montanhas, nas cavernas, né? Então a gente vê um lugar que ele viu que seria bom para ele, seria bom para o seu rebanho, que ele prosperaria ali, se tornando o seu novo lar agora, em cavernas e montanhas. Ele saiu de planícies, pastos verdes bem regados, para montanhas e cavernas, largando tudo para trás. A Bíblia fala que só foi ele e a família, a esposa e as 2 filhas, porém a esposa ficou pelo meio do caminho, só foi ele e a filha, as 2 filhas. Então a gente tem que ver, porque às vezes nem tudo, igual aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então vai ter escolhas na nossa vida que a gente tem que saber o momento, a gente tem que saber interpretar a situação, porque às vezes a porta mais larga vai nos parecer mais atraente, mas nem sempre a qual ela leva, o destino que ela leva, vai ser o melhor para nós, para aqueles aos nossos lados, porque a escolha de Ló não afetou só ele, afetou a família dele também. É forte, Deus, porque mais para frente a gente vê que as 2 filhas dele começaram a se preocupar, né? Porque elas não deixariam descendentes, só tinha o pai delas ali na caverna. Então elas embriagam o seu pai e têm relações com ele para gerar filhos. E ali saem os moabitas e os amonitas. Então, e a gente vê que como é que foi esse povo na vida do povo de Israel, dos hebreus ali. Constante guerra, constante luta. Então, a gente vê do pressuposto de que, como eu disse, nem sempre o que é mais agradável aos nossos olhos vai ser o caminho que Deus tinha preparado para nós. Que a gente possa andar firmemente no que a pastora disse aqui no começo, em cima da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu Deus. Mais para frente um pouquinho, irmãos, a gente vê em Êxodo, capítulo 32. Meu Deus.
Meu Deus. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1 diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro, orelhas das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as da sua mão, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Só até aqui, irmãos, a gente vê mais uma vez eles vendo, mas com falta de visão, vendo aquele povo ali que Moisés havia subido ao monte para ter com o Senhor ali, quando ele foi escrever as tábuas das leis, e que na necessidade deles de ver algo palpável, né? Um Deus palpável ali, que eles pudessem ver fisicamente com seus próprios olhos, eles sentiram essa necessidade e começaram a clamar à procura desse Deus. Eles, é igual a gente vê em diversas pregações, se falar que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, porque lá no Egito eles têm essa cultura de estátuas, bastante estátuas de deuses. Tem até esse Deus da qual foi edificado aqui por Arão, né? E então eles naquela necessidade, porque até antes eles não tinham tido essa necessidade, ou por mais que tenham, eles não tenham expressado, porque eles ainda viam Moisés na liderança. Eles ainda tinham esse norte de Moisés na liderança, eles ainda conseguiam ver Moisés guiando eles. Porém, por um período que Moisés se afastou, para ter com o Senhor ali, saber a direção, os mandamentos de Deus, eles já não viam Moisés mais, porque eles não nem os animais podiam chegar no monte ali, porque eram fulminados pela glória de Deus. Então eles do arraial ali, eles começaram aquilo, e Arão, ele fala, engraçado que depois ele fala para Moisés: não, eu só joguei aí, saiu isso aí, mas era aquilo que estava dentro do coração dele que saiu para fora. É forte, Deus. Então, a gente vê a falta de visão na palavra de Deus, no fica aqui, aguarde, como Moisés havia falado para eles: não, fiquem aqui, que eu vou até o monte ter com o Senhor. E nessa falta de visão, nessa falta de anseio, sem ver aquele líder a qual havia tirado eles caíram nisso. E aí a gente vê a consequência disso, né? A Bíblia vai dizer que mais de 3.000 homens morreram por causa disso. Porque assim que Moisés desce, ele quebra as tábuas no bezerro, e depois são fulminados aqueles homens, a espada, eles são fulminados, mais de 3.000 homens. Então a gente vê outra vez a falta de visão no propósito de Deus, se desviando daquilo, consequências catastróficas, né? A qual aqui atingiu essa quantidade de gente. Então, que eles, se eles tivessem tido um pouquinho de paciência, eu acredito que eles teriam sido outra caminhada diferente. E então a gente vê o que aconteceu com essas famílias aqui, esses homens foram mortos à espada. A Bíblia fala aqui, em Êxodo 32, a partir do versículo 27, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E eles fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés,
E caíram um povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, cada um contra o seu irmão, para que eles lhes concedam hoje bênção. Meu Deus, é forte. É forte. Que eles... Moisés manda matar os idólatras, no texto da minha que diz. Então, houve grandes consequências aqui. E agora, vamos adiantar um pouquinho aqui na palavra, irmãos. Eu convido os irmãos a abrir em Hebreus, capítulo 12. Amém, Jesus. Santo, santo Deus. Louvado e glorificado és o teu nome. Santo Deus. A Bíblia diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, mesmo para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Só até aqui, irmãos. Aqui a gente vê um exemplo claro de olhar firme que a gente deve ter, que é Jesus, né? Que suportou tudo aquilo que lhe foi proposto, até mesmo algo tão pesado que foi morte de cruz, que em determinado momento ele chega para Deus e ora a Deus e pede que, se possível, que lhe afastasse aquele cálice, mas contudo que fosse feito a vontade de Deus. Então a gente vê um propósito de intimidade ali, e que a gente consegue ver o olhar firme na caminhada de Jesus Cristo para aquilo que foi designado por Deus. E a gente vê que ele chega, naquela noite ele chega a suar sangue, de tanta pressão que foi, mas nem por isso ele deixou de adorar a Deus, deixou de seguir a vontade de Deus, aquilo que já havia sido revelado a ele. Em outro momento a gente vê que após o batismo de Jesus Cristo, que veio uma revelação do céu, a qual o Espírito Santo, em forma de pomba, diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Após disso ele é levado ao deserto para ser tentado, e a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome, e então veio o tentador. E é engraçado porque ali o tentador usa uma palavra algo que já havia sido revelado a ele, e disse: tu és mesmo o Filho de Deus, transforma pedra em pão para que sacie sua fome. Pô, mas espera aí, já tinha sido dito aqui que ele já era o Filho de Deus, e ele vem indagar Cristo se ele era realmente o Filho de Deus. Então Cristo responde para ele, né, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, que a gente vê isso, porque aparentemente algo que somente é na nossa visão, a gente vendo que eu preciso alimentar a minha carne somente com comida, mas e o nosso espírito e a nossa alma? Porque não é só disso que vive o homem. Muitos teólogos classificam o homem como triconômetro, né? Triconometria, assim que fala mesmo, pastor? Corpo, alma e espírito. É difícil a palavra, né? Então a gente vê que dos três, se a gente alimentar só um, os outros padecem. Então, e por isso que ele mais para frente vai dar um exemplo, né? Que a gente até estudou sobre isso, que a vontade de Cristo também, o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Então, era aquilo que alimentava ele, fazer a vontade de Deus. E aqui ele já tinha uma revelação, a qual ele firmou nela. E por mais que possa parecer difícil, a gente vê que ele segue firme ali. Porque você vê
Depois de 40 dias, alguém que passa 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber água, sem tomar banho, sem escovar os dentes, ele estava praticamente moribundo. E aí vem o tentador, né, que ele era um querubim ungido por Deus, né, que havia sido ungido por Deus antes da sua queda. Ele era alguém de grande glória. Então, que a ponto de que outros anjos começaram a adorar a ele. E ele na frente de Jesus Cristo, oferecendo aquilo para ele. E então a gente via ali a diferença. Por exemplo, se você estivesse ali olhando firmemente ali, você ia ver alguém todo, por exemplo, só para ilustrar, para a gente entender, alguém forte, saudável, todo limpo, cheiroso, arrumado, de cabelo penteado, os dentes branquinhos, perto de alguém rastejando no chão, com fome, com mau cheiro, com mau hálito, lhe oferecendo aquilo que iria saciar a sua carne. Mas Jesus se manteve firme no propósito. E por isso que ele é o nosso grande exemplo. E é isso que Paulo vem nos dizer, né? Que sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Se alguém tiver dúvida ainda porque não viu Cristo fisicamente, eu vi ele espiritualmente, estou imitando ele. Então, façam isso também, como eu estou imitando ele, imitem isso. Amém. E é forte isso, porque é por isso que eu comecei dizendo, porque quando o nosso olhar se desvia daquilo, das nossas revelações espirituais, e começa a se atracar somente no carnal, a gente vê que desastres acontecem, coisas ruins acontecem. E não é algo que só vem acontecer conosco, mas aqueles que estão ao redor, porque a gente viu um povo que murmurou, e então todo o resto, quase todos não entraram na terra prometida. A gente vê aqueles que olharam para a árvore, comeram da árvore, e todo o resto da humanidade padeceu. A gente vê aqueles que olharam as filhas dos homens, e então toda uma geração foi destruída, exceto Noé e sua família. A gente vê Ló olhando as planícies do campo, olhando a sua prosperidade, o seu olhar financeiro, e a sua família também, o que virou ela. E a gente vê depois, agora que o exemplo vindo na contramão disso tudo, que é Jesus Cristo. Então, a gente firme nele mesmo, por isso que a Bíblia fala que ele é o primogênito, né, de todas as coisas. Então, e ele nos concedeu o direito, através do seu sacrifício, que a gente pudesse ser chamados filhos de Deus. Então, ele nos deu eu vi até um post esses dias que me chamou bastante atenção, que a gente herdou um pecado que não era nosso, né? Uma culpa que não era nossa. Mas também a gente herdou de graça algo que a gente não merecia, através do sacrifício de Cristo. Aleluia. E que a gente vê que em meio às situações que nos cercam, as situações que nos cercam não pode determinar quem a gente vai se tornar, mas que a gente, de acordo com as nossas convicções firmes, os nossos olhares firmes em Cristo, que aquilo sim transforme as situações aos nossos redores, que as situações, por mais que a gente passe dificuldades, irmãos, eu já passei dificuldades, outros já passaram mais do que eu, mas a Bíblia diz que cada um recebe o fardo a qual pode carregar. Então, às vezes aquilo que eu olhava parecia impossível, mas era algo que eu conseguia suportar. E graças a Deus eu estou firme aqui hoje. E tem outros também que suportaram algo mais pesado e estão firmes também. Outros tiveram algum fardo e não conseguiram. Mas que a gente lembre de Pedro, né? De Pedro, quando estava caminhando sobre as águas, com um olhar firme em Jesus, ele ainda ia. Mas a partir do momento que ele tira os olhos de Jesus Cristo, aquele ao qual havia liberado a palavra, vem. A partir do momento que ele tira os olhos,
do vem, do Jesus, daquele que deu a ordem para ele ir, ele tira a ordem ele tira os olhos do caminho ordenado por Cristo, o vem, ele começa a olhar ao seu redor, então ele começa a se afundar. Então a gente vê claramente ali que enquanto a gente estiver com os olhos fitos ali em Jesus, a gente não afunda. E porém, mesmo que a gente tenha que se lembrar que, não, então eu afundei e acabou. Não, Pedro começa a afundar, mas ele se lembrou de clamar socorro a Cristo. E Cristo foi fiel, porque ele se abaixou e levou a mão onde Pedro estava. Mas ele não ficou parado ali, ele ergueu Pedro novamente. Então que a gente entenda isso, que Cristo está ali, ele pode nos levantar de novo, para que a gente possa voltar. E eu acredito, irmãos, isso é um pensamento meu, que não fala na Bíblia, mas eu acredito que eles não se teletransportaram para o barco de novo. Eu acredito que eles foram caminhando novamente para o barco. Então, que a gente possa verdadeiramente, irmãos, caminhar nisso, que o nosso olhar seja firme em Cristo, que independente das situações, que a gente não volte para lugares a qual Deus já nos tirou, e que a gente possa seguir, como Paulo fala, né? Me esquecendo das coisas que passaram, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da vida. Então, foi isso que Deus colocou no meu coração essa noite. Então, eu espero de verdade, irmãos, que tenha ficado claro ao coração dos irmãos, que essa palavra seja pega no espírito de cada um, em seu coração, e que a gente possa verdadeiramente, irmãos, mudar o nosso olhar em relação a diversas coisas, não só no mundo material, mas também no mundo espiritual, tá? Então eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.